Esse tema está bastante na mídia por conta das atitudes e ações tomadas pelo governo de São Paulo com a finalidade de retirar as pessoas que estavam na chamada Cracolândia e agora para transformar na região da Nova Luz. Então, dependência química e internação compulsória sempre foi tema muito controverso e sujeito a muitas discussões até acaloradas, porque trata-se de uma questão, além de saúde, com determinada interface com a justiça e, além disso, também com correntes políticas desta temática. Portanto, é um tema muito sujeito à polêmica e que, nesta aula sobre internação compulsória e dependência química, eu tentarei ser o mais isento possível, levando em consideração os conceitos da ciência e a legislação no Brasil. Até porque a única especialidade médica que possui uma legislação específica é a especialidade psiquiatria no Brasil. Então, a dependência química nessa interface com a psiquiatria forense, é muito importante que entendamos o tratamento desta entidade clínica necessariamente com a equipe multidisciplinar. Isso já remete ao entendimento de complexidade desse transtorno mental. A dependência química ela requer o acompanhamento durante o tratamento e depois da internação, quando essa foi necessária, por uma equipe composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, nutricionista, educador físico, acompanhante terapêutico e agora, infelizmente, inclusive com a inclusão do conselheiro. O conselheiro são pessoas que, em sendo dependentes químicos, eles já conseguiram, através do tratamento, estarem sem uso da substância por muito tempo e que realizaram cursos específicos no Brasil para adquirirem a habilidade de lidar com os portadores de dependência que estão ativos, que estão usando e que possam, esses conselheiros, passar a sua experiência pessoal de uso, tratamento, viverem sem uso e terem a dinâmica também do paciente portador. Então, dependência química trata-se de entidade clínica muito importante. Qualquer indivíduo que vai discutir a possibilidade da internação compulsória de um quadro clínico complexo e com repercussões na vida familiar, no trabalho, com os vizinhos e com quaisquer outras pessoas do relacionamento direto ou indireto. Ou seja, é uma doença que repercute além da vida do indivíduo. Mais uma vez, a psiquiatria forense tem a finalidade de prestar esclarecimento para a justiça, ou seja, se de fato um determinado indivíduo que usa substâncias lícitas como álcool e tabaco, ou ilícitas, maconha, cocaína, crack, cola e outros, tem de fato o diagnóstico de dependência e o quanto essa dependência está interferindo na capacidade de entendimento e determinação, que mais é importante esses dois termos para a justiça criminal, e a capacidade de discernimento, que tem importante significado para a justiça civil, e ainda a relação entre o nexo causal entre atitudes do trabalho e o adoecimento por conta da dependência química. Em psiquiatria forense, sempre há a figura do psiquiatra forense nomeado pelo juiz, que vai ter atuação de perito e deve ser o mais isento e neutro possível na avaliação do periciando. E entendo uma contenda jurídica, entendo algo a ser esclarecido para a justiça, cada uma das partes envolvidas e contrária uma à outra podem nomear também seus psiquiatras forenses, que aí são denominados assistentes técnicos. Os assistentes técnicos possuem o papel e a função de auxiliar o advogado de cada uma das partes na produção dos quesitos, ou seja, perguntas que vão ser elaboradas e colocadas para o perito responder, além disso, de participar da avaliação presencial do periciando quando o perito for realizar e, obviamente, com autorização do juiz
e além de oferecer conhecimentos específicos da área de saúde e doença mental para o advogado da parte. Então, numa questão que há a necessidade de avaliação pericial da sanidade mental de um indivíduo portador ou não de dependência química ou de uso de substâncias, tem também a possibilidade da atuação dos assistentes técnicos psiquiatras forenses de cada uma das partes, a ser solicitado pelo advogado e autorizada a sua participação técnica pelo juiz. Como toda avaliação pericial, em psiquiatria forense e em dependência química, até para depois entendermos a possibilidade da internação compulsória, está sujeito ao contraditório aquilo que o perito escreve e mesmo aquilo que os assistentes técnicos escrevem. Produzem como conteúdo, no caso do perito, produzindo o seu laudo pericial, e os assistentes técnicos produzindo os seus pareceres técnicos. Especificidade da psiquiatria forense, então, além de estar sujeita ao contraditório, é questionável, é realizada por vários profissionais médicos, diferente de uma atuação clínica, em que cada indivíduo é avaliado e tem o seguimento por apenas um médico. A dependência química é muito confuso o que o leigo entende, e infelizmente alguns operadores do direito, de acharem que apenas o uso circunstancial de uma substância ou mesmo o uso diário leva consequentemente à possibilidade de se fechar e concluir um diagnóstico de dependência química. Não, a dependência química é um quadro clínico e que o diagnóstico da mesma necessita do preenchimento de vários critérios diagnósticos estabelecidos pela Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde ou do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Academia Americana de Psiquiatria. E a dependência química, então, inclui como critérios o uso de uma determinada substância por um período de pelo menos um ano e que, quando o indivíduo opta por reduzir a quantidade da substância usada ou parar o seu uso, tem uma série de efeitos em função dessa interrupção. Efeitos físicos como tremor, vômito, aumento de temperatura, diarreia, dor de cabeça, cefaleia, desde sintomas também emocionais, como aumento da ansiedade, alteração do padrão de sono, de apetite, desconforto físico. Então, isto é abstinência. Sintomas físicos e psíquicos secundários consequentes à redução ou à retirada de uma substância causadora de dependência que estava sendo em uso. Também a tolerância. A tolerância é quando o indivíduo portador de dependência química, usando a mesma quantidade da substância, ele não consegue mais ter a mesma sensação prazerosa, ou que ele, para ter a mesma sensação prazerosa, passa a usar quantidades maiores por um maior período de tempo. Outro sintoma também da dependência é o uso da substância por um tempo maior do que aquele pretendido pelo usuário. Ele até planeja com um familiar, no trabalho, que ele ia usar por um determinado tempo restrito, mas por própria característica e sintoma da doença, ele vai perdendo esse controle e cada vez mais vai usando tempo para adquirir, usar e recuperar do uso dessa substância. Com o aumento do tempo usado para essas estratégias do uso, ele acaba colocando como sendo secundárias ou deixando de comparecer a outros compromissos, como familiares, de trabalho, e com isso ele vai perdendo as suas capacidades de relacionamento e de produção. Outra característica da dependência química são várias tentativas mal sucedidas de parar o uso. E outra característica é quando o indivíduo, mesmo ciente das consequências que o uso da substância está causando, ele continua usando. Ou seja, de fato parece ter uma intenção de parar, mas ele não consegue, até pela característica do uso por parte do dependente ser impulsiva, compulsiva, ou seja, com dificuldade de controle, mesmo que haja a intenção de realizar e controlar o uso, a quantidade e o tempo. Obviamente que a dependência química não é só uma doença que atinge
apenas o fígado, no caso da dependência de álcool, ou o nariz, no caso de cocaína, ou cigarro, no caso pulmões. Todas as formas de dependência química de qualquer substância são doenças sistêmicas, ou seja, que repercutem em todo o corpo e não só em um ou outro órgão específico. Então, a dependência química é uma doença sistêmica que traz amplos prejuízos com repercussões em diferentes esferas de funcionamento da vida do indivíduo. E a legislação sobre drogas no Brasil, ela passou por uma transformação muito grande ao longo da história do Brasil. No Brasil colônia, das ordenações filipinas, então tinha uma preocupação com o envenenamento. Então, naquela época, droga era entendida como correspondente a veneno. Não podia usar os venenos, mas não havia nenhuma lei específica para a proibição do uso de drogas ilícitas, como temos hoje, por exemplo, para maconha e cocaína. E no Código Penal do Império, por volta de 1830, não havia citação em relação às drogas. O que havia, então, o uso e abuso eram livres. Nesta época, já no século XIX, não havia nenhuma legislação específica. Já para o final do século XIX, tem o Código da Primeira República, que é posterior à proclamação da República. Então, por volta de 1890, tem já a citação dos chamados crimes contra a tranquilidade pública. Talvez é a primeira vez que há uma citação em lei específica para tratar da matéria de uso e dependência química, ou do que nós entendemos hoje como dependência química, em que dos crimes contra a tranquilidade pública vem a redação: expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos sanitários. Então, talvez pela primeira vez estamos vendo um registro em lei no Brasil sobre drogas, mas que esse termo não ainda é citado. Volta a citar o termo veneno. E o uso livre de drogas acontecia nas casas de ópio. Então são muito famosos, inclusive tem alguns filmes de 1930, a chamada Casa do Ópio. Ópio, então, naquela época sendo usado como algo permitido, sem ter uma legislação, uma regulamentação que proibisse o uso. Em 1932, existem acréscimos no Código de 1890, em que há, pela primeira vez, de maneira mais clara, a criminalização do uso e termos mais correspondentes ao que chamamos hoje de dependência de drogas. Então, pelo direito penal, existem sanções penais, multa e prisão para os indivíduos envolvidos com o uso e o comércio destas ditas substâncias. O Código Penal de 1940 já tem um determinado avanço importante, porque fica bem clara a criminalização do comércio de drogas, em que aborda o tema entorpecentes, que é um termo que inclusive era usado até recentemente. Tem pouco tempo que falamos claramente em substâncias químicas, substâncias lícitas, ilícitas. Então o termo entorpecente, inclusive, existem autoridades notórias, tanto na saúde, como na justiça, como na polícia, que ainda usam esse termo, que apesar de anacrônico, ainda tem uma aceitação para alguns grupos de profissionais. Então, o Código Penal de 1940, ele criminaliza o comércio de drogas, aborda o tema entorpecentes com essa terminologia pela primeira vez, em que o Decreto-Lei 159 de 1967 fala de entorpecentes, dependência, e aqui há proibição para o uso de anfetaminas, o que torna claro que está havendo uma evolução legislativa no Brasil na abordagem do tema dependência química, com a inclusão do termo entorpecente e com, pela primeira vez, a proibição clara do uso, neste caso específico, das anfetaminas. No Decreto-Lei de 385 de 1968, na ditadura, criminaliza o usuário, inclusive determina prisão.
pela Lei 5.726 de 1971, em que o usuário, além de criminalizado, e é interessante que nessa época é a primeira vez que tem um relato na história do Brasil em que o indivíduo é obrigado a internar. Então, na verdade, essa polêmica ela é maior agora sobre a internação compulsória, obrigatória, contra a vontade do indivíduo portador de dependência química, mas porque agora, vivendo num modelo democrático de poder, existe maior número de questionamentos, porque já teve essa determinação lá na década de 80, 70, 80. Então a legislação de drogas, por esta lei 5.726 de 1971, o dependente é considerado como doente, o tratamento é compulsório e obriga escolas e médicos a denunciarem aqueles que reconheçam como sendo portadores de dependência química. É importante dizer que nessa época existe uma falsa redução da dependência química, porque na verdade o que aconteceu é que nem médicos e nem as escolas faziam a denúncia dos portadores de dependência química. E não tendo denúncia dos portadores de dependência química, criou-se a falsa impressão que havia diminuído a quantidade dos portadores naquela época da história. E começa a haver mais facilidade na diferenciação entre usuário, dependente e traficante, apesar de ainda continuar um desafio para esclarecer isto para a justiça. Principalmente um desafio para o profissional de saúde, mesmo perito. Então, a lei de drogas. A chamada lei de drogas é a lei 11.343 de 2006, em que no seu artigo 28, mais uma vez mostrando a evolução do tratamento legislativo da temática droga no Brasil, é colocado: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa e comparecimento a programa ou curso educativo. Aqui torna bastante notório que está havendo um tratamento, digamos, mais adequado e levando em consideração as circunstâncias e conhecimentos atuais sobre dependência química, em que entende-se a dependência química como de fato uma doença e uma intenção de direcionar os portadores para um tratamento em diferentes estruturas que abordem a educação, o tratamento, o ensino sobre essa questão e para que o indivíduo deixe de fazer o uso. Mesmo sendo dependência química uma doença crônica e que o indivíduo vai ser portador deste transtorno pelo resto da vida, que seja um portador, mas sem o uso. Daí os tratamentos serem de médio a longo prazo e mesmo quando o portador está sem uso por muito tempo, ele deve continuar comparecendo a consultas para a chamada manutenção. E também porque há de se alertar que a dependência química comumente, geralmente, ela está acompanhada em comorbidade com outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, transtorno do pânico e várias outras condições mentais doentias. A Lei de Drogas, então, 11.343 de 2006, no seu artigo 45, e eu acho esse conteúdo de lei muito importante, escreve, texto da lei: é isento de pena, não vai ser apenado, não vai receber pena o agente que, em razão da dependência, ou seja, o indivíduo que declaradamente e por diagnóstico médico é portador de dependência química, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, o indivíduo que usou a substância por força maior, ou seja, foi obrigado e não conseguiu resistir, ou por caso fortuito, ou seja, em situações em que ele se intoxicou sem ter ciência que estava sendo intoxicado, de maneira que não conseguiu entender que estava sendo intoxicado,
ele pode, naquele tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, se era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Então, esta lei coloca que é isento de pena o indivíduo que, em função do uso e da consequência do uso da substância, era ao tempo de uma determinada ação ou omissão totalmente incapaz de entender o caráter ilícito, e se ele teve o contato com essa substância, porque isso foi imposto por força maior e ele não foi capaz de resistir, ou se ele usou essa substância ou teve contato com ela de forma acidental, que é o que ele chama aqui por caso fortuito. Ainda, no parágrafo único deste texto de lei está escrito: quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto nesse artigo, as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Então, essa parte da lei, mesmo com muita controvérsia, mesmo com muita polêmica, eu acho bastante justa, porque coloca o dependente ou o indivíduo que teve o contato com a droga por uma força maior ou por um caso fortuito, isento de pena, mas automaticamente a lei coloca esse indivíduo como tendo a obrigatoriedade de seguir tratamento. O que muitas vezes, a partir daí, começa a ter a indicação da internação compulsória, determinada pela justiça contra a vontade do indivíduo. Nesta lei de drogas, ainda, no seu artigo 47, coloca que na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação, no caso, avaliação pericial psiquiátrica forense, ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observando o disposto no artigo 26 dessa lei. Então, mais uma vez, mesmo com muita polêmica, eu entendo que a lei de drogas no Brasil pode ser melhorada, mas teve fortes avanços, em que coloca o dependente como, mesmo praticando atos ilícitos, tendo a possibilidade de receber o tratamento se, de fato, por avaliação pericial, ficou claramente provado que as suas ações eram consequências do uso da substância por caso fortuito ou por força maior. E que não basta apenas ficar isento de pena, que automaticamente vai ser determinado o seu tratamento por profissionais competentes para tal. Na lei de drogas, no seu artigo 26, a lei diz que o usuário e o dependente de drogas, então aqui amplia, não só quem usa, mas quem usa tem critérios de dependência, como foi citado anteriormente. Em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medidas de segurança. Medida de segurança é realizada em manicômios judiciários, onde o indivíduo portador de um determinado transtorno mental cometeu um determinado ato ilícito e, ao invés de receber pena no estabelecimento prisional comum, ele vai submeter a um tratamento em estabelecimento de saúde mental específico para o tratamento de portadores de transtornos mentais que tenham tido infrações graves na justiça. Então, o usuário dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetido a medida de segurança, tem garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Então, não basta para o indivíduo portador de dependência química ele ter o direito de receber o tratamento adequado, específico, justo e eficiente, independente daquilo que ele cometeu, independente de onde ele esteja cumprindo a determinação do juiz, ou estabelecimento prisional comum, ou em manicômio judiciário, ou mesmo que ele esteja em convívio com a sociedade e realizando o tratamento ambulatorial, o que é também uma possibilidade. E no artigo 46
diz que as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no citado artigo 45 dessa lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Mais uma vez aqui, então, a lei antidrogas contempla e leva em consideração o grave adoecimento mental pela dependência química quando vai julgar o indivíduo, obviamente, se comprovadas as consequências do uso dessa substância por perícia médica psiquiátrica forense. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 28, ele coloca para imputação penal o indivíduo que colocou-se em condições de embriaguez voluntária para cometer um determinado crime. É a chamada forma culposa ou dolosa. Ele cometeu um crime, sendo que previamente, até para aumentar a sua coragem, ele usou álcool ou drogas. Nesse caso, a lei coloca a responsabilidade no momento que o indivíduo começou a beber, e não no instante do ato. Então é uma ação livre em sua causa, e nesse caso não há isenção de pena. O álcool, drogas e crimes, então, a responsabilidade criminal fica agravada para esse agente que fez o uso da substância para intensificar ou o seu processo agressivo ou a sua ação delituosa. E no que é a chamada embriaguez pré-ordenada, que também não há nenhuma isenção de pena, nenhuma tolerância por parte da lei e da aplicação da justiça. E no artigo 61 do Código Penal brasileiro, fala-se nesse Código Penal do agente que tem a embriaguez completa, por caso fortuito e por força maior, que já foi falado anteriormente. E uma breve observação é que poucas vezes, na prática, fazemos avaliação pericial de indivíduos que de fato estavam intoxicados, estavam em perturbação do seu funcionamento mental por conta de caso fortuito ou força maior. Ou seja, na maioria das vezes o indivíduo tinha tido uma embriaguez ou intoxicação voluntária e que ele sabia das consequências antes de iniciar o uso. O que passa a ser contraditório quando o indivíduo que fez o uso de fato tem um diagnóstico claro da dependência química, porque neste caso o critério compulsão e impulsividade da dependência prejudica a capacidade do indivíduo de atender aquilo que seria a ação razoável. A embriaguez por causa fortuito ou força maior sempre deve ser avaliada não para o momento que o indivíduo está sendo periciado, mas para o momento da sua ação ou omissão que está em julgamento no processo em questão. E a semi-imputabilidade penal é para o indivíduo de intoxicação voluntária que não exclui a imputabilidade. Além disso, a exclusão de culpa, então, não é preciso que ocorra a ausência das duas capacidades. Ou é a capacidade intelectiva, de entendimento, ou é a capacidade de determinação, a capacidade de controle. Pode ser apenas uma das duas. Então, na embriaguez pré-ordenada, o agente embriaga de propósito para cometer um crime, o que não há nenhuma tolerância da justiça, como quando há para caso fortuito e força maior. A capacidade civil, então, é a capacidade que as pessoas adquirem após o nascimento, e a capacidade de direito ou capacidade de gozo, ela pode ou não ser mantida em função da capacidade mental do indivíduo, ou seja, da aptidão para exercer. Até porque há uma consideração muito importante, inclusive citada pelo professor Chalub, que a doença mental, e nela eu incluo a dependência química, o indivíduo, em algumas situações pela gravidade, perde o seu livre arbítrio. Então, o Código Civil, na Lei 10.406, em seus artigos 2 e 3, coloca, no artigo 3º, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos. E o Código Civil coloca como sendo, no seu inciso 3º, os que, mesmo por causa temporária, também não puderem exprimir a sua vontade. Já o artigo 4º, que é o que mais nos interessa,
nesta questão de dependência química e capacidade de discernimento e, posteriormente, internação compulsória? Artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos da vida civil os ébrios habituais, naturais, que são os indivíduos que entendemos como sendo correspondente aos portadores de dependência de álcool, os viciados em tóxicos, correspondente aos dependentes químicos de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, e os que por deficiência mental têm o seu discernimento reduzido. Ou seja, no Código Civil, ébrios habituais, que são os dependentes de álcool, e viciados em tóxicos, dependentes químicos, eles passam a ser considerados como possíveis de serem avaliados como tendo a sua capacidade de discernimento reduzida. E diferente dos absolutamente incapazes, que são aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não têm o necessário discernimento. E os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, então, passam a ser o foco da nossa aula e na matéria civil brasileira. Para isso, já falamos sobre a dependência de álcool. Existem vários graus de dependência, desde aqueles com sintomas mais leves até com sintomas mais graves, já entendendo que são esses mais graves que terão indicação de internação compulsória e não qualquer dependente químico ou de álcool. E existe uma lei, como foi falado anteriormente, específica para a atuação do psiquiatra no Brasil, que é a Lei 10.216 de 2001. E em seu artigo 4º, ela é bastante clara, que a internação psiquiátrica em qualquer de suas modalidades, ou seja, tanto em tempo integral como em tempo parcial, que seria o correspondente ao hospital dia ou hospital noite, em que o paciente passaria ou só o dia ou só a noite em tratamento intensivo, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então a lei é bastante justa e adequada, que ela coloca como sendo, tendo indicação para internação apenas quando todos os recursos não hospitalares foram usados e não tiveram o necessário resultado esperado. E no artigo 6º, ela coloca que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Logo, a internação psiquiátrica deve ser indicada, obviamente, por médico psiquiatra, que é o profissional habilitado e reconhecido pela legislação como tendo a expertise necessária para fazer essa proposição de maneira justa e de acordo com critérios técnicos. E no parágrafo único, ele considera que são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. A internação voluntária, obviamente, é aquela em que o médico entende que há indicação e que o paciente aceita. A internação involuntária, que é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, no caso aqui o médico ou um familiar que indica e o médico aceita. Nesse caso da internação involuntária, contra o desejo e aceitação do paciente, há necessidade do médico, através de seu diretor clínico, comunicar ao Ministério Público em um tempo de no máximo 72 horas, que a internação involuntária foi feita e qual o motivo da mesma. Da mesma forma que após a alta e a desinternação, esse mesmo médico, através de seu diretor, deve comunicar ao Ministério Público que houve a alta e qual foi a indicação desta alta. E a mais contraditória de todas, talvez, é a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça e tão sujeita ao contraditório, tão sujeita a discussões e a polêmica. Ainda sobre a internação psiquiátrica, no artigo 8º, coloque que a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Mais uma vez reforçando que, apesar do tratamento da dependência química ser multiprofissional, a indicação da internação é do profissional médico. E a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas no máximo, ser comunicada ao Ministério Público e o termo da internação também deve ser comunicado. A internação compulsória
vem então de encaminhamento para o médico que atendeu em um local que não internava ou que não tinha vaga, que encaminhou para outro serviço de saúde e que o médico que está recebendo concorda. Internações compulsórias, infelizmente, estão acontecendo sem relatórios médicos e internações compulsórias, infelizmente, sem indicação e sem relatório médico, no Brasil, ficam por muito tempo. E nós entendemos que principalmente é pela falta de peritos psiquiatras forenses para a disposição da justiça. A internação compulsória é controversa, mas no entendimento da psiquiatria forense, ela tem uma pertinência para casos específicos em que há necessidade de avaliação periódica de um médico perito e a dificuldade, mais uma vez, de fato, é o pequeno número de profissionais. Na internação compulsória, os indivíduos deveriam, em tese, serem avaliados por médico antes que o juiz determinasse, o que infelizmente ocorre pouco. E a própria dependência química, ela tem algumas características que dificultam o tratamento. E o tratamento do paciente no sistema de internação compulsória tende a ser mais difícil, contando que até o momento que ele passe a ter uma crítica pelo menos parcial, ou seja, uma aceitação pelo menos parcial, que se trata-se de um adoecimento e logo necessita de uma intervenção, de um tratamento efetivo pelo médico e em uma equipe. A internação compulsória, mais uma vez, é considerada então um instrumento jurídico para a saúde e não deve ser tratada quando o seu andamento é dentro do esperado, de acordo com os conhecimentos científicos, como um ato punitivo. Muito pelo contrário, um ato de proteção para o próprio dependente, para seus familiares e para a própria sociedade. E geralmente é indicado para os pacientes que têm necessidade, que recusam o tratamento ou que têm algum problema com a justiça, que o magistrado entende como sendo mais adequado, ao invés de colocar para cumprir pena, mas para submeter-se a um tratamento em local e equipe que sejam suficientemente técnicas para as intervenções de acordo com os conhecimentos científicos atuais. Portanto, para resumir, existem 3 tipos de internações psiquiátricas no Brasil. A internação voluntária, para a dependência química, em que o próprio indivíduo procura e recebe o tratamento da internação. A internação involuntária, em que o médico indica a internação, mesmo contra a vontade do indivíduo, e comunica ao Ministério Público tanto na internação como na alta. E a internação compulsória, aquela determinada pela Justiça, que é um instrumento de proteção muito importante, porque geralmente uma das características do portador de dependência química é não reconhecer o seu comportamento de dependente químico como sendo doentio. O que infelizmente acontece é uma falta de apoio médico-pericial para que o tempo dessa internação compulsória seja o mais adequado possível e sem os exageros. Portanto, esta é a aula sobre dependência química e internações, mais especificamente internação compulsória. Muito obrigado e para saber mais, além dessa aula, acesse o site que está funcionando na forma de blog www.sanidademental.com.br.